Olá, amados, um bom dia, Cristo, para todos. Aqui, pastor Carlos Alberto, do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus, e com vocês, Manhã com Deus. Quero falar de um texto muito conhecido do povo de Deus. Vamos meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz a parábola do filho pródigo. Vamos ler aí um texto, e diz assim a palavra de Deus. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou então a passar necessidades. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que palavra profunda, amados. O que tinha na casa do filho pródigo que não pode faltar na tua? Amados, o que deve provocar nos filhos o desejo de voltar para casa? Infelizmente, muitas pessoas, quando estão longe do seu lar, não sentem saudade nem vontade de retornar. O filho pródigo, ele cai em si e de repente se vê dominado por um desejo incontrolável de voltar. E isso não aconteceu por um acaso. Em sua casa havia tudo aquilo que é imprescindível para que o lar seja mais que uma casa bem ornamentada. Como é que você que está me vendo descreveria a sua casa? A casa pode ser um jardim ou um deserto, um lugar de transformação ou deformação, um lugar terapêutico ou um lugar patológico, um lugar de bênção ou também um lugar de maldição, uma prisão ou um lar onde há liberdade, com responsabilidade, depende de cada um. Como o filho pródigo descreveria a sua casa? Amados, primeiro, 15:12. Minha casa tem um pai incrível, o pai que ouve todos os filhos. Os filhos têm muito hoje a dizer aos pais, porém vivemos um tempo de ausência paterna no lar. No versículo 12 lemos que o mais moço disse ao pai, um pai que um tempo para ouvir o que o filho tem a dizer, está fazendo o maior investimento de sua vida. Não basta ser pai, é preciso ser amigo. Quando os filhos percebem no pai um compromisso de amizade e relação de família, eles se sentem mais seguros para compartilhar os seus sentimentos, crises e conflitos interiores. Outro, Lucas 15:12 diz que pai é partilhador, repartir com justiça que é dos filhos, o que os filhos esperam do pai. O pai dessa parábola reparte herança também com o filho mais velho. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, o pai que compreende o direito dos filhos fazer as suas escolhas, amém? É dever de todos os pais mostrar aos filhos os perigos de uma escolha errada e fazer o possível para que eles acertem nas suas decisões. Isso tem a ver com as áreas de nossa vida, porém são os filhos que decidem, é uma questão pessoal. Ser radical e querer decidir por eles não é o melhor caminho. O pai da parábola deixou o filho escolher. Ele precisava aprender algumas lições que sua vida pode ensinar, e muitas vezes de forma cruel. Outra coisa, um lar abençoado tem um pai conciliador, Lucas 15:28. Esse pai que Jesus pinta na parábola é incrível e especial,
porque não ignora o filho que está amargurado lá fora, achando um absurdo celebrar a vitória de um filho rebelde. Com uma grande festa, ele deixa a festa por um momento e vai ter com o filho em crise. Ele não quer entrar, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. É interessante que esse filho precisava falar, pois havia sentimentos negativos no porão de sua alma, que precisavam ser confessados e colocados para fora. É assim que muitas vezes os filhos são curados, quando se tem a oportunidade para dizer o que estão sentindo. Ele revelou que havia no seu coração inveja. Teríamos mais filhos voltados para casa ou nunca abandonando o lar? Fico impressionado com a resposta curadora, libertadora desse pai. Veja como ele respondeu ao filho que revela que sua alma: meu filho, lembra-te a sua filiação. Tu sempre estava comigo. Lembra a amizade, comunhão e companhia. Tudo que é meu é seu. Lembra-te da tua herança. Por fim, ele lembra ao filho que a festa tem um motivo especial para estar acontecendo. Este é o modelo do pai que Jesus deseja para todos os lares. Pai que se preocupa sempre com o melhor para com seus filhos. Olha, o pai, quando recebeu o filho, disse: trazei-lhe depressa a melhor roupa. Foi também o melhor novilho cevado. Preocupar em dar o melhor para os seus filhos é investir no melhor que Deus nos deu. Pai que enxerga longe, ele viu o filho de longe, ainda que não tinha condições financeiras de um fazendeiro, dentro dos seus limites e possibilidades, sempre procurou dar o melhor para que o filho reconhecesse seus erros e assentasse no coração o propósito de mudar e crescer. Pai que deseja ver todos os seus filhos se alegrando na festa da vitória. Ei, minha casa é lugar de pão com fartura, aleluia, pão que nutre o corpo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, está em Mateus 6,8. Quantos trabalhadores, meu pai, têm fartura de pão? Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, na oração no Pai Nosso, ele inclui: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão tem a ver com o sustento total do homem. Quando falta o pão, que é o essencial, é porque muitas coisas estão faltando dentro de casa. O desequilíbrio financeiro tem sido a grande causa dos conflitos da relação de família e de casal. Quando não há pão com fartura, já vi crianças que, quando sentam em uma mesa farta, comem excessivamente, até exagerarem, como se fosse a primeira vez que estivesse comendo diante de um pão com abundância. O fato de Jesus ter multiplicado o pão e os peixes no deserto é a maior prova de que ele se preocupa com o nosso sustento e, consequentemente, com o nosso bem-estar de família. Por quê? Não há pão com fartura em muitas casas. As causas são diversas. Algumas são justas e outras não. Causas justas são o desemprego, doenças, acidente de percurso. Causas que não justificam: má administração do dinheiro, extravagâncias, compras exageradas em várias direções, falta de critério gastar o dinheiro, não parar em serviço nenhum por irresponsabilidade, negócios feitos sem a direção de Deus de formas precipitadas, dívidas feitas sem necessidades. Só haveria fartura de pão quando houver um comprometimento com a prioridade ajustada e a administração sábia daquilo que se ganha. Amém? Então, meu amado, veja aí. E a tua casa? Como tem sido a tua casa? Receba essa palavra, medite nela e faça da tua casa um lugar em que todos tenham o aconchego do pão de cada dia, do amor, do compartilhar, do dividir. Amém? Oriente o teu filho, sim. Eduque-o. Mas não tenta impor sobre ele quando ele quer tomar uma decisão. Às vezes é necessidade para a sua maturidade. Dê conselho. Mas se ele errar e acontecer algo e ele voltar, receba como esse pai recebeu, com júbilo, com alegria e com festa. Porque o Pai eterno está sempre com os braços abertos para receber o filho rebelde que se arrepende e volta para o seu aprisco. Amém? Aqui Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as duas consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.